começamos mais um Jornal Brasil em Foco com notícias vergonhosas. Agora temos até o comando da Polícia Militar envolvido em extorsão e esquema de propina. Esses que eram para ser exemplos de condutas estão até o pescoço e enlameados em um mundo de corrupção. Acusado de chefiar o esquema, o agora ex-coronel Alexandre Fontinelli, responsável pelo Comando de Operações Especiais, conhecido como COI, e terceiro homem na hierarquia da Polícia Militar, foi preso em um apartamento de classe média alta no Leme. Também foram presos 5 oficiais e 16 policiais militares, totalizando 22 detenções, com a informação do jornal O Dia. A Operação Amigos S.A. foi desencadeada para prender uma quadrilha formada por 24 policiais militares do 14º Batalhão em Bangu. Entre eles, os integrantes do Estado-Maior, que exigiam pagamento de propina de comerciantes, mototaxistas, motoristas e cooperativas de vans, além de empresas transportadoras e cargas na área do batalhão. Alexandre Fontinelli foi preso em casa neste prédio no Leme, a 2 quadras da praia. Ele é comandante do COI, o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar. Na casa dele foram apreendidos documentos e computadores, além de anotações com a contabilidade da quadrilha. Alexandre Fontinelli e mais 24 pessoas são investigadas por cobrar propina de comerciantes, mototaxistas e motoristas de vans de Bangu. Eles tiveram a prisão preventiva decretada. Entre os denunciados estão ainda 5 oficiais da Polícia Militar. Todos trabalhavam no batalhão de Bangu em cargos de chefia, como subcomandante, chefes do serviço de inteligência e da coordenação operacional do batalhão. Participavam também da quadrilha 18 suboficiais da Polícia Militar e um mototaxista, responsável por fazer a coleta do dinheiro. Segundo o Ministério Público, eles faziam parte de uma associação criminosa armada e se utilizavam do aparato militar como armas de fogo, carros oficiais e até carteiras funcionais para extorquir dinheiro. Na denúncia, o Ministério Público afirma que a quadrilha funcionava como uma sociedade empresária anônima, com um conselho de administração e uma diretoria, e tinha como presidente o comandante de operações especiais. As investigações concluem que o grupo transformou o batalhão de Bangu num verdadeiro balcão de negócios. O mau tempo persiste na França. Neste verão tem afastado os turistas do país, de acordo com diversas entidades de turismo. Os dias de sol e calor não são apenas tão raros como os franceses têm sofrido com a ocorrência de tempestades nos meses de julho e agosto, principalmente na metade norte do país, incluindo Paris. E falando em tempestade, uma recente pesquisa encomendada pelo jornal Le Figaro revela que o presidente francês chegou ao fundo do poço. Ele é aprovado por apenas 13% dos franceses, o mais baixo índice de confiança em um presidente. E para piorar, o ministro da Economia francesa, Emmanuel Macron, não usou meias palavras para comentar a situação do país. A França está doente há vários anos, sofre de uma febre que se chama desemprego em massa, disse ele durante uma entrevista concedida nesta quarta-feira à Rádio Europe 1. E falando de imprensa francesa, as raízes afro-indígenas de Marina Silva, a candidata do PSB à presidência do Brasil, atraem o olhar da mídia francesa. A ex-ministra do Meio Ambiente e ex-seringueira pode ser a primeira presidente negra do Brasil, quebrando o tabu na sociedade brasileira que poderia ser comparável à eleição de Barack Obama nos Estados Unidos. E voltando ao Brasil, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, foi trazido do Paraná, onde está preso para depor. Em delação premiada, ele teria apontado políticos envolvidos em corrupção. Segundo a reportagem da revista Veja, durante seus depoimentos aos procuradores da República, Paulo Roberto teria delatado 3 governadores, 6 senadores, um ministro e pelo menos 25 deputados federais supostamente beneficiados com pagamento de propinas oriundas de contratos com fornecedores da estatal. Paulo Roberto Costa foi preso ontem à noite pela Polícia Federal no Rio de Janeiro. A ordem partiu do juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal do Paraná, responsável pelo processo da Operação Lava Jato,
que investiga um esquema de lavagem de dinheiro comandado pelo doleiro Alberto Youssef. O mandado de prisão se baseou no risco de fuga de Paulo Roberto Costa devido à descoberta, na Suíça, de contas bancárias em nome dele, com depósitos de 23 milhões de dólares, além de outros 5 milhões de dólares em nome de parentes e do doleiro Alberto Youssef. Um dia antes da prisão, o ex-diretor da Petrobras prestou depoimento à CPI do Senado, controlada pelos parlamentares governistas, e negou qualquer participação em corrupção. Paulo Roberto lia as respostas para os senadores e, quando questionado sobre a origem dos 760 mil reais em dinheiro vivo apreendidos na casa dele, alegou que era para pagar contas domésticas. E em um país que se gasta na Câmara dos Deputados mais de 6,6 milhões para cada um dos 513 deputados federais, sabendo que esse dinheiro sai do seu bolso brasileiro, temos como recordistas de votos em 2010 o humorista Tiririca, que caminha para terminar o primeiro mandato sem ter feito um único discurso na tribuna. E ainda mais, dispara na frente nas pesquisas do Ibope para a Câmara dos Deputados em 2014. Seu horário eleitoral? É simplesmente uma palhaçada. Brasileiros, vocês que querem mudanças, um país melhor, não transformem o nosso Brasil em um circo. Isso realmente é uma vergonha. Tá de saco cheio da política? Vote no Tiririca! Acontece que, no fundo, eu acredito que colocar um palhaço na Câmara Federal não tenha passado de uma grande forma de protesto. Protesto contra a falta de hospitais, contra a falta de segurança, contra a corrupção. Mas protestar deste jeito não traz, na prática, nenhum benefício para a sociedade. Muito pelo contrário, serve apenas para colocar legalmente novos palhaços e possíveis corruptos no poder. Portanto, meu amigo, fica aqui o apelo. Não vote mais no palhaço, no Superman, no Batman, e muito menos nos idiotas que não possuem sequer a mínima condição para concluir uma frase que tenha início, meio e fim. Chega de bancar o abestado. Não desperdice mais o seu voto com um palhaço. E dando uma passada rápida nas eleições presidenciais do Brasil, Dilma cai de 39% para 36% nas intenções de votos, Marina de 31% para 30% e Aécio Neves de 15% para 19%. E pelo quarto dia consecutivo, a Air France cancelou cerca de 60% dos seus voos por causa de uma greve de pilotos, que são contrários aos planos da companhia de desenvolver a filial de baixo custo Transavia, com condições trabalhistas menos favoráveis. Boa noite, esse foi mais um Jornal Brasil em Foco e nos vemos na próxima semana.